Aí aqui é um teste. Aqui é um teste. Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam bem-vindos à Câmara Municipal da Estância de Atibaia, hoje iniciando a 34ª sessão ordinária, dia 13 de outubro de 2014. Agradecemos a presença dos vereadores presentes e do público em geral. Muito obrigado pela presença de todas e todos que nos acompanham. Nesse momento, não havendo nem o primeiro nem o segundo secretário no plenário, solicito ao vereador Miro que, por gentileza, ocupe a primeira secretaria para conduzir os trabalhos. Obrigado, vereador. Nesse momento, consulto ao primeiro secretário, o vereador Miro, se o número o quórum para essa sessão. Nove vereadores. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Gostaria de convidar o vereador Lucas, por favor, se puder fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Por favor, se todos puderem ficar de pé para a leitura do mesmo. Palavra do Senhor. Ouvi, filhos, a correção do Pai, e estai atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único, em estima diante da minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retém as palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquira sabedoria, adquira inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. Palavra do Senhor. Nesse instante, coloco em votação as atas da 33ª sessão ordinária e 75ª e 76ª sessões extraordinárias. Os vereadores que concordam com as mesmas permaneçam como estão. Atas aprovadas. Nesse momento, passo a palavra ao primeiro secretário para que, por gentileza, proceda a leitura do expediente desta sessão. Projeto de lei protocolado 2134/2014, referente ao projeto de lei 95/2014, que revoga em todos os seus termos a lei número 1845, de 13 de abril de 1982, que dispõe sobre a denominação de rua Alcina Sintra Ferreira de Barros Souza, a atual Rua 1, quadra A, loteamento São Bento, bairro do Tanque, neste município. A Comissão de Justiça.
Protocolo diverso 2132/2014, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que encaminha balancete financeiro da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, referente ao mês de setembro de 2014. A Comissão de Finanças. Protocolo 2133/2014, que reza pelo veto parcial do projeto de lei complementar 017/2014, de autoria do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga, que regulamenta atividades de mototáxi e motoentrega no município de Atibaia. A Comissão de Justiça. Nesse momento, consulto ao primeiro secretário se existem requerimentos a serem lidos nessa sessão. Existindo, por gentileza, proceda a leitura da ementa dos mesmos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? Gostaria de pedir à sua excelência, aos nobres pares, que eles podiam estar fazendo a inserção de um requerimento desse gabinete, desse vereador, para ser lido nessa sessão de hoje. Mais algum vereador gostaria de incluir na pauta? Me incluo também nessa solicitação, senhor presidente. Nesse sentido, coloco em votação a solicitação dos nobres vereadores Wilson de Vasconcelos Veiga e Edson Bento Leite. Os vereadores... Pela ordem, presidente. Pois não? Acho que está sendo constante, toda sessão tem requerimento. Acho que se tem um regime interno um regimento interno da casa, a gente teria que cumprir. Eu vou acatar hoje, porque não foi nada combinado, a gente não conversou. Mas eu acho que seria o caso da gente começar a se ater mais ao regimento, porque toda sessão tem requerimento de última hora. Eu sei que é a função do vereador, jamais vou entrar em discussão disso, mas eu acho que seria o caso da gente começar a se ater melhor. Presidente. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador Paulo Jesus, na sequência, vereador Dedéu. A mesa vai enviar o projeto de mudança do regimento interno? Não, porque eu acho que é uma questão que a gente poderia discutir depois, caso a maioria entenda, mudar a sessão para terça-feira, porque muitas coisas acontecem no final de semana, e aí você tem sábado, domingo, segunda-feira, de reclamações ou coisas que acontecem. Como a nossa sessão é segunda e o protocolo termina na sexta, muita coisa a gente não consegue. Não sei, talvez é uma questão para a gente sentar e discutir essa possibilidade, talvez, para o futuro. Perfeitamente. Primeiramente, parabéns, eu concordo com a sugestão, vereador Paulo Jesus. Bom, 2 pontos importantes. Vereadora Carol, a senhora tem razão. É que na condição de presidente eu tenho que realmente colocar para o plenário deliberar o assunto, já que o plenário é soberano. Então, nesse sentido, sempre que algum vereador solicitar, colocarei para votação. Segundo, em relação à colocação do vereador Paulo Jesus, gostaria de, por gentileza, inclusive colocar todos os vereadores, aproximadamente há 10 dias foi encaminhado aos gabinetes dos senhores vereadores um ofício com o projeto inicial do regimento interno que foi estabelecido pela comissão constituída pelos vereadores Paulo Jesus, Paulo Catapreta, Daniel, Avanço e Lucas. Isso. Esse projeto ele está seguindo aqueles moldes iniciais, mas de qualquer maneira oficiamos cada gabinete para que cada gabinete incluísse propostas. Amanhã o Departamento Legislativo estará oficiando novamente, estabelecendo um prazo limite até quinta-feira agora, para que na sexta-feira possamos apresentar o projeto de lei como mesa, como se estabelece e como se prevê. Então, cabe inclusive essa proposta e outras até quinta-feira, vereador Paulo Jesus e todos os vereadores, por gentileza. Vereador, só um minutinho, vereador doutor Edson, vereador Dedéu, na sequência o senhor. Eu gostaria até de por a Carol, eu acho que você tem razão quanto a isso, mas no momento eu acredito que a situação é colocada a plenário. Então, do momento que ela é colocada a plenário, ela pode sim ser votada para que a gente possa estar colocando qualquer tipo de requerimento ou indicação de momento. Por quê? Presidente, ficou muito difícil no momento que foi feita a mudança para o protocolo ser até meio-dia, prejudicando o vereador de entrar com o documento, né? Até às 5 horas. Na sexta-feira. E ficou muito difícil da gente, porque nós chegamos aqui na segunda-feira, recebemos no final de semana
algum requerimento dos munícipes e chegamos aqui, não podemos protocolar ele. Então, nós ficamos em situação difícil com os munícipes e até mesmo conosco mesmo. Então, eu acredito que tem sim que haver essa mudança, Paulinho, você tem razão, para que a gente possa estar ou entrando num acordo aqui todo mundo de poder entrar ou mudar o regimento. Obrigado, senhor presidente. Bom, estaremos aguardando propostas até quinta-feira para alteração do regimento interno, projeto que será apresentado pela mesa diretora, compromisso dessa mesa com todos os vereadores e com a casa. Nesse momento, coloco em votação a solicitação dos nobres vereadores Wilson de Vasconcelos Veiga e Dr. Edson Bento Leite. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, passo os requerimentos ao Dr. Edson para que proceda a leitura dos mesmos. É um requerimento que estava na pauta e mais 2. Requerimento do 349 de 2014, requer ao senhor prefeito municipal informações sobre as faixas de pedestres pintadas na Avenida Dona Gertrudes, esquina com rua Dr. Eurico de Souza Pereira, bairro do Alvinópolis. Requerimento do gabinete do novo vereador Josué Luiz de Oliveira Dedéu. Em discussão, requerimento 349 de 2014 do vereador Josué Luiz de Oliveira Dedéu. Está em discussão. 10 minutos com a partes. Esse requerimento foi pedido há mais ou menos uns 2 anos, um ano e meio para ser exato. E com isso ficou ao secretário que iria fazer a troca do suposto faixa de pedestre que existia no local, por ela hoje está apagada, né, e que ele iria refazê-la e refazê-la no lugar exato onde teria que ser. E ela foi feita 5 a 6 metros acima da esquina, prejudicando o quê? Saída de 2 escolas, onde de manhã, meio-dia e à tarde, os alunos, já houve vários atropelamentos nesse local, onde os alunos não atravessam na faixa de pedestre, por ela estar acima da esquina 5 metros. Então, eu venho pedindo há 1 ano e meio para que isso seja mudado, trocado, e agora, numa reunião que nós tivemos aqui na quinta-feira, o Saulo estava junto com a gente, ele disse que está havendo uma mudança aí de firmas que faz essa faixa na cidade e que estaria pedindo em primeira mão para que fosse feita a faixa de pedestre. Então, eu acredito que dessa vez a faixa, porque nós temos aqui moradores do local lá, pessoas que estão atravessando ela todo dia, estão aqui, para que isso eles possam estar levando para as demais pessoas lá, para os diretores das escolas, professores, que o prefeito prometeu que vai haver essa mudança da faixa. Obrigado, presidente. Parabéns, vereador. Ainda está em discussão o presente requerimento? Ô, presidente. Pois não, vereador José Machado, 10 minutos com a parte. Eu gostaria de assinar também esse requerimento com o vereador Dedéu, mesmo porque eu já também fiz 2 indicações aí nesse requerimento e reiterei uma indicação também na semana passada e até agora também não me deu. Gostaria de assinar esse requerimento. Deixo aberto para todos os vereadores, vereador. Os vereadores que concordam com o presente requerimento permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Ofício, senhor prefeito municipal. Requerimento não protocolado ao excelentíssimo senhor prefeito, junto ao setor competente desta administração, solicitando informações sobre as obras no asfalto do Jardim Maracanã. Requerimento encaminhado do gabinete do novo vereador, Wilson de Vasconcelos Veiga. Pelo senhor presidente, gostaria Pois que não? fosse lido na íntegra. Lido na íntegra? Isso, se for Vereador possível. Dr. Edson, por gentileza. O vereador infracinado, respeitosamente na forma regimental, requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre as obras de asfalto no Jardim Maracanã. Com o asfalto chegando até o Jardim Maracanã, os moradores estão buscando notícias. Ante o exposto, requer as seguintes informações. Qual o valor dos recursos votados nas assembleias do orçamento participativo para o asfaltamento das ruas do Jardim Maracanã? Quantos metros de asfalto seria executado com os recursos votados no orçamento participativo?
Qual o custo da atual obra que está sendo realizada no Jardim Maracanã? Salão Nobre Presidente Tancredo de Almeida Neves, aos 13 de outubro de 2014, Wilson de Vasconcelos Veiga, vereador. Em discussão, o presente requerimento sem protocolo do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Está em discussão. Esse vereador. 10 minutos com a partes. Obrigado, senhor presidente. Pois não? Então, nós sabemos que o orçamento participativo sempre são votados pequenas verbas. E às vezes não chega a atender a demanda da população. Então, numa conversa com o prefeito Saulo, ele esteve 2 vezes no bairro do Jardim Maracanã, fez reunião lá, e até a vereadora Carol também esteve junto lá, e aí ele explicou que aquela verba do orçamento participativo, se não me engano, acho que era 300 mil, daria para fazer poucos metros. Mas como a demanda do bairro era grande, era um pedido desse vereador, então ele acrescentou mais 2 ruas, a Benedita Chochete, né, e a Rua João Neto. Então, aí o povo questiona, então, como eu fui visitar a obra sexta-feira lá, e a obra já está bem adiantada, então existe a desinformação da população. Uns não reconhecem o trabalho do prefeito, né, a disposição de estar fazendo, de estar trabalhando para o bairro, e tudo por conta de orçamento participativo, que foi verba do orçamento participativo. E nós sabemos, e foi explicado, que a verba do orçamento participativo, nada mais, nada menos que temos, não mais que 300 mil reais, o que dá para fazer uma pequena parte. E a obra que está sendo feita lá é uma obra grande, uma obra de drenagem, uma obra de esgoto seco, asfalto que vai desde onde termina, ali no sítio do Nelson Yoshida, até o posto de saúde. Então nós sabemos que é uma obra grande, uma obra que vai custar aos cofres na faixa de 1.200.000, e a verba do orçamento participativo é 300 mil. Então essas perguntas que eu faço, eu já sei as respostas, mas eu quero as respostas por escrito para levar para algumas pessoas desinformadas do bairro, que você fala e elas têm um outro padrinho político, né, do passado, então eles ficam questionando a veracidade daquilo tudo. E eu acho que o momento não importa quem foi ou quem será, o importante é quem está na cadeira, quem está executando a obra, quem está fazendo com o dinheiro público. Ele é o gestor do dinheiro, ele faz o momento certo, a gestão do dinheiro. Então, esse é o meu questionamento, para que levar as pessoas desinformadas ou mal intencionadas essas respostas, senhor presidente. E outra coisa, eu queria até, aqui complementando o vereador Paulo, que destacar que a mudança do horário do dia para terça-feira já é comum nas cidades vizinhas, devido a essa demanda que nós temos de estar correndo atrás na segunda-feira. Como essa minha demanda foi na sexta-feira à tarde que eu estive lá no Maracanã, então não daria tempo de fazer um requerimento a tempo, de ver as postagens dos eleitores sobre a obra, né? Então, por isso que não é de meu costume estar protocolando fora do expediente, né? Então, agradeço, até solidarizo com você e gostaria mesmo que a sessão fosse na terça ou na quarta, para que a gente pudesse na segunda-feira ter essas demandas. E, vereadora Carol, não é a primeira vez que eu fiz isso, porque nós tínhamos um combinado anteriormente de que não teria nenhum requerimento protocolado na hora. Mas, como quebraram o regulamento, então foi quebrado o regulamento, então eu também tive a pichorra de fazer isso aí hoje. Obrigado, presidente. Vereador. Pois não. Com a palavra, vereadora Carol. Em nenhum momento eu questionei, porque assim, já vem sendo corrente isso, né? E isso, aí vereadora, toda vez eu falo, vou levantar, mas aí vai ficar parecendo uma coisa meio pessoal, né? Levantei por causa do requerimento de determinado vereador. Então eu só levantei a questão, até a ideia do Paulo Jesus é ótima também, ao meu ver. Então eu só levantei a questão nesse momento, vereadora, porque já estava vindo de algumas semanas. Mas também não é de meu Pela ordem, por gentileza, vereadora Carol, continue. Na sequência, vereador Baixinho. Só para explicar. Então, ela não é do meu efetivo quebrar o regulamento, mas como já estava quebrado o regulamento, né, então tomei essa atitude. Obrigado, presidente. Perfeito.
Ainda está em discussão o presente requerimento do vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Oficie ao senhor prefeito municipal. Retoma a palavra ao primeiro secretário. Requerimento não protocolado. Eu vou tomar liberdade, porque esse requerimento é meu, na realidade. Eu vou lê-lo e depois eu vou explicá-lo. Requerimento não protocolado 2014 requer ao senhor prefeito municipal que seja levantado junto à Santa Casa de Misericórdia as seguintes informações descritas abaixo neste documento. Senhor presidente, Dr. Edson Bento Leite, vereador com assento nesta casa, vem ao plenário com amparo no artigo 226, artigo 4º do Regimento Interno, requerer que seja oficial do Executivo Municipal, através da Secretaria competente, quanto ao assunto que a seguir é exposto. Diante disso, requer cópia do contrato de sua contratação, do currículo apresentado para trabalhar na mesma entidade, quais os dias que trabalhou, quantos pacientes atendeu, cópia dos prontuários dos pacientes atendidos por ele no período em que atendeu na Santa Casa, cópia da carta de dispensa. Salão Nobre, presidente Tancredo Almeida Neves, aos 13 de outubro de 2014. Eu vou comentar. O presente requerimento está em discussão. Com a palavra, vereador Dr. Edson. 10 minutos com a parte. Esse requerimento é bastante sui generis, porque ele já entra respondido. Daqui vem o porquê da minha insistência na condição do atendimento da Santa Casa de Atibaia. Porque esses documentos simplesmente não existem. Não existem. Por isso que eu pedi. Você coloca uma pessoa para trabalhar, e aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com o documento de certificação de cursos, né, porque parece que tem uma nuvem pairando sobre este recinto, né, dizendo sobre documentos dúbios, né. Então, eu acho que seria muito interessante saber disso. Por isso eu reitero, com relação à SEI, que ela tem que ser levada a cabo. Nós não vamos fazer pizza dessa SEI. Não vamos. Isso é ponto de honra meu. Eu estou me expondo em público para que isso seja levado a cabo. Para que as pessoas responsáveis por essa estultice sejam postas em seus devidos lugares. Acho, sim, que a saúde da cidade merece coisa melhor. A saúde da cidade merece condução melhor. A saúde da cidade merece pessoas que atuem com um pouco mais de probidade. Acho, sim, que o prefeito já sinalizou que tem intenção de mexer nesse assunto com veemência. Por isso, dou meus parabéns a ele, porque ele está tentando realmente resolver um problema que vem se arrastando já há um ano. E eu espero que as pessoas responsáveis pela trazida dessa empresa para Atibaia, que vão embora junto com essa empresa. Porque o mínimo que nós podemos fazer por esta cidade é preservar o que temos de melhor aqui, que é a nossa honra. A saúde é um bem precioso, é inestimável, precisamos preservá-la com o mínimo de dignidade. É difícil, é um saco sem fundo, é um ralo, entra menos dinheiro do que a gente precisa sempre, né, Biratã? A gente precisa sempre de mais dinheiro, e ainda mais quando a condução envolve pessoas que não têm realmente uma capacitação técnica, ou que essa capacitação técnica é dúbia. Então eu acho que está na hora da gente mexer com sabedoria, com coisas como saúde, educação. Muito obrigado. Ainda está em discussão o presente requerimento sem protocolo do vereador Dr. Edson Bento Leite. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Requerimento aprovado, oficie-se. O doutor Biratã está solicitando. Dr. Edson abriu para todos os vereadores. Consulto ao primeiro secretário se existem mais requerimentos a serem lidos. Não, senhor presidente. Não havendo mais requerimentos, solicito ao segundo secretário que, por gentileza, faça a leitura das indicações. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, boa tarde.
De acordo com o inciso 1º do artigo 231 do Regimento Interno dessa Casa, solicito a dispensa das leituras, que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pois não? Eu gostaria, se fosse possível, fazer 2 destaques das indicações protocoladas. Perfeitamente. Pode ser? Só estou pedindo o destaque porque é de grande valia essas 2 indicações. Uma delas, senhor presidente, até vou ler na íntegra aqui. O vereador Bate assinado respeitosamente na forma regimental indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pleitear junto à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal em Jundiaí a instalação de uma unidade lotérica na região do terminal do Jardim Imperial. Aquela região do Jardim Imperial tem grande movimento de pessoas, casas comerciais e indústrias. Por estar distante da cidade, tem potencial para atividade lotérica. São vários serviços delegados pela Caixa para a casa lotérica: recebimento de contas de concessionárias, água, luz, telefone, carnês, prestações, faturas, documentos diversos, convênios, os serviços financeiros como as correspondentes da Caixa autorizados pelo Banco Central e os pagamentos dos benefícios da rede de proteção social, com o objetivo de favorecer a população, propiciando a maior comodidade, além dos produtos assemelhados que são os jogos. Assim, a unidade lotérica do Jardim Imperial trará grandes benefícios para aquela comunidade. Então, nós sabemos, senhor presidente, que a demanda, isso alguns anos atrás, a gente sabia que conforme o número de população, seria o número de lotéricas que teria na cidade, né? Mas, eu não sei, já deve estar completo o número, mas eu acho que aquela região, como não tem um banco, não tem nada, eu acho que seria de grande valia pleitear para o bairro esse tipo de serviço, que é uma casa lotérica. Outro destaque, senhor presidente, também vou ler na íntegra, o vereador baixo assinado respeitosamente da forma regimental indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal pleitear junto à ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a instalação de agência de correios ou agência de correio comunitária na região do terminal rodoviário de Imperial. Aquela região de Imperial tem grande movimento de pessoas, casas comerciais, indústrias, né? Os correios prestam vários serviços: SEDEX, carta registrada, encomendas e produtos e serviços de conveniência como achados e perdidos, agenda, caixa de embalagem, declaração anual de isento, declaração de imposto de renda, emissão de CPF, recebimento de contas e serviços bancários. Isso do Banco Postal. Então, senhor presidente, são essas 2 indicações que eu pedi destaque, porque o bairro é muito grande, o Jardim Imperial é muito grande, temos ali tanto o Jardim Imperial, Cerejeiras, e temos também Jacas Brasil. Você vê a população daquela região é muito grande, então eu acho que está carente dessas 2 serviços. Então, senhor presidente, muito obrigado, e por hora é só. Coloco em votação a solicitação do nobre vereador, segundo secretário, Sidney Guerreiro. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Encaminhe todas as indicações ao senhor prefeito municipal. Nesse momento, consulto ao primeiro secretário se existem moções a serem lidas nessa sessão. Não há moções, presidente. Não havendo moções a serem lidas, nesse momento está aberto tema livre aos senhores vereadores. Existe algum vereador inscrito em tema livre? Primeiro secretário. Vereador Carol. Vereadora Carol. 10 minutos com a partes. Vereadora Carol Castilho. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, meus nobres colegas. Vou fazer igual o vereador Adriano. Conversou, fiz certinho agora. Dia 10 de outubro agora é comemorado o Dia Nacional da Luta contra a Violência da Mulher. Esse dia foi criado em 1980. Aí, em 2006, teve a Lei Maria da Penha, que criminalizou, tornou a criminalização da violência, punindo o agressor. Aí eu peguei um dado no dia 7 de outubro, que a Secretaria de Política Pública para as Mulheres, ela
deu uma declaração que a violência contra as mulheres tem tomado atos de barbárie, contra os quais é imprescindível o combate efetivo e permanente. Quer dizer, desde 1980 tem se levantado esse tema, e aí a gente chega à conclusão que, ao invés de diminuir, esse número tem aumentado. Aí eu fui na delegacia buscar números em Atibaia, na nossa cidade. A Polícia Civil registrou, no primeiro semestre de 2014, 355 atendimentos. É um número relativamente alto, se a gente for pensar que é só em meio ano, né? Atibaia tem o Centro de Referência da Mulher, que foi criado em 2012, e esse centro de referência ele atendeu só 44 mulheres. Quer dizer, a diferença do atendimento da delegacia para o centro de referência, que trata a mulher, no caso. Com todos esses dados, o que passou pela minha cabeça, e eu venho aqui para pedir a colaboração de todos os meus pares. Atibaia teve uma delegacia da mulher, há muito tempo atrás. E o que mais me surpreendeu, quando eu fui na delegacia buscar informações, é que essa delegacia ela não era oficial. Por isso que ela, entre outros fatores, por isso que ela não foi fechada e não existiu mais no município. Então, eu fiz um documento, até porque eu, como mulher, entendo que uma mulher ir na delegacia prestar uma denúncia e ser atendida por uma mulher ou por pessoas que entendam o que ela está sentindo, o que ela está indo lá fazer, esse tratamento vai ser melhor. Então, se você for ver os dados aqui de 355 atendimentos na delegacia para 44 só no CRM, isso mostra que não adianta nada a gente punir o agressor se a gente não tratar tanto quem está sendo agredido quanto o agressor. E o CRM ele tem esse papel de tratar a família, de tratar a mulher, tem psicólogos, assistentes sociais. Eu acho que, no meu entendimento, uma delegacia da mulher ela vai conseguir fazer esse link com o centro de referência muito mais do que uma delegacia de polícia normal que atende o município todo e tem uma demanda muito maior do que só a violência doméstica. Então, eu fiz um documento pedindo ao secretário de Segurança Pública do Estado, em nome do governador e do secretário, pedindo a possibilidade, né, para ele explicar para a gente a possibilidade de uma delegacia da mulher em Atibaia. Alguns vereadores já assinaram comigo, o Miro, o Zé, então, durante a semana, ou até hoje mesmo, vou passar para todos os vereadores, quem puder. Eu acho que todos juntos, né, se a gente conseguir levar um documento, que a gente já fez algumas vezes aqui, com todos juntos assinando, a gente tem uma força um pouquinho maior. Quem tiver alguma coisa para somar aí, é bem-vindo. Obrigada. Pela ordem, permite uma parte, vereador? Quero, em primeiro lugar, parabenizá-la, né? E dizer também que eu tenho em meu gabinete a cartilha Maria da Penha. Isso foi feito pela deputada federal Aline Correia. E eu tenho vários. Se alguém do público se interessar por um exemplar, eu tenho em grande quantidade. Então, eu acho que, dentro da sua fala, eu acho que cabe bem a entrega dessa cartilha. Obrigado. A semana passada, até saiu na Record e na Bandeirantes, teve um caso sério em Atibaia. Uma mulher, ela foi esfaqueada pelo marido. Ele está com um mandado de prisão, ninguém acha ele, mas assim, foi uma correria que eu pude acompanhar um pouquinho de perto com as meninas que trabalham lá no CRM, uma correria porque a mulher estava na Santa Casa, as pessoas da Santa Casa não queriam liberar ela porque ela ia para casa, não sabe, o cara ligando na Santa Casa, o cara ligando, ameaçando a família dela. Então, tendo uma delegacia da mulher na cidade, eu acho que o atendimento tende a melhorar. Ainda está... Bom, quero nesse momento parabenizar a vereadora Carol, parabéns pelo movimento, conte com o nosso apoio, com a nossa assinatura, e tenho certeza que é a vontade de todos os vereadores. A senhora representa muito bem essa bandeira, que é uma bandeira muito importante não só para todas as mulheres, mas para toda a sociedade. Parabéns novamente. Nesse momento, consulto ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em tema livre. Vereador Paulo de Jesus. 10 minutos com a parte do nobre vereador Paulo Jesus. Obrigado, presidente. Pois não. Na verdade, eu vou continuar com o mesmo tema da Carol, né? Vai ser um dos assuntos que eu vou abordar. Primeiro, parabenizando pelo documento. O meu mandato se coloca inteiramente à disposição, que é um mandato, acima de tudo, além de classista, de marxista, é um mandato feminista, né? E se coloca dessa forma e na defesa do fim dessa sociedade machista que a gente vive hoje.
Então pode contar com o meu apoio. Aí a segunda coisa, né, dentro do tema mulher, eu até vim com a gravata rosa hoje, não é só porque é uma cor que eu gosto, mas porque esse mês de outubro é o Outubro Rosa, que é o mês sobre prevenção, conscientização do câncer de mama. Então seria legal que nós vereadora, pudéssemos encampar e fortalecer essa campanha para que as mulheres tenham mais conhecimento e possam detectar, né, o câncer de mama precocemente, para que ela possa ter uma cura mais rápida e mais certa. Então, esses eram para fechar o assunto mulher. Segundo... Nobre vereador, o senhor me permite uma parte? Claro. Em breve. Apenas para informar a equipe do Departamento Administrativo, inclusive estará startando algumas ações nesse sentido também, então propostas Ótimo. São muito bem-vindas, a sua colaboração também. Ótimo. Parabéns. Para nós, é um trabalho coletivo dos 17 vereadores. E aí, então, o segundo tema, em várias oportunidades eu já pude parabenizar a forma como o SAAI responde os questionamentos, pelo menos os questionamentos que eu faço. O SAAI sempre é muito preciso, né, ele traz exatamente as informações que a gente pede em requerimento e ofício, e o SAAI responde, e com uma rapidez muito maior do que o resto da administração. Também nesse sentido, queria parabenizar o Celso Maruta, porque ele respondeu um requerimento sobre a campanha da dengue, que eu fiz faz umas 3 sessões. Eu fiz um requerimento questionando, né, quais foram as ações tomadas pela prefeitura, né, do final da crise da dengue que teve esse ano, quais ações para prevenção para que a dengue não ataque novamente, como foi no início desse ano. E ele me respondeu, né, são diversas páginas de resposta, né, respondendo questão por questão, entregando ainda uma cartilha sobre o combate da dengue. Então, parabenizo a resposta enviada pela Secretaria de Saúde. E na contramão dessas boas respostas, sempre está a Secretaria de Trânsito, que indiscutivelmente talvez a secretaria que mais falte com respeito com a gente, pelo menos comigo. São as piores respostas, né? Parece que eles não entendem ou não querem entender o trabalho nosso aqui da nossa Casa de Leis. Então, novamente, a Secretaria de Trânsito dá uma resposta muito mal feita, né, diferente de outras secretarias. Então, gostaria que o Miro e o Lucas, que tem uma proximidade maior com a administração, pudesse cobrar, né, que o prefeito tome alguma atitude com relação à Secretaria de Trânsito, porque, fora as respostas descabidas que já enviaram para requerimentos que o Paulo Catapreta fez, também, eu acho que não é só comigo, vários vereadores têm recebido respostas péssimas, né? E talvez isso é um reflexo do péssimo trânsito que nós temos aqui na nossa cidade, né? O trânsito não anda bem, a secretaria não tem o mínimo de respeito com a gente, com os nossos questionamentos. Então seria interessante que o prefeito pudesse pelo menos ter tomar alguma atitude, né? Porque o meu questionamento foi, né, sobre 2 áreas da cidade, uma região da Lucas e as ruas perpendiculares, que aquela região lá, o trânsito é muito grande, principalmente nos horários de pico. Nós temos um grande número de carros naquela região. E em janeiro desse ano, eu estive com o secretário e ele disse que já tinha um projeto terminado e que entre março e abril iriam ser feitas mudanças, né, nas mãos, nos sentidos dessas ruas. Bom, a gente está em outubro, nada foi feito. Aí eu fiz o questionamento dessa região da Lucas e um outro questionamento que não só eu fiz algumas vezes, como o vereador Paulo Catapreta também fez, é com relação à região da Adolfo André, Bartolomeu Peranovic, também que na Adolfo André, uma vez, 2 vezes por semana, nós temos acidentes com moto, com carro naquela região, nos cruzamentos, né, até pela péssima sinalização. E eu questionei em que pé que estão esses projetos, né, e
para a região da Lucas, o secretário respondeu, sim, existe projeto de alteração do sentido de diversas ruas perpendiculares à Avenida Lucas Nogueira Garcês. Ótimo. Não temos prazo, pois necessita de audiência pública. Bom, se o projeto já estava terminado no início do ano, que raio de audiência pública é essa aí que ele não consegue organizar? Que, pelo amor de Deus, se não consegue organizar uma audiência pública, pede para sair, né? Pega o banquinho e vai embora. E a segunda, com relação a Adolfo André, sim, exige também alterações nas ruas mencionadas. Não temos prazo, pois antes necessita de audiência pública. Então, pelo amor de Deus, né? Nós temos acidentes acontecendo praticamente toda semana. Eu não vou falar diariamente, mas toda semana, quase todos os dias, nós temos acidentes nessas regiões, né? E assim, não conseguiu organizar uma audiência pública, gente. Né? Pode falar. Quanto a... Boa noite a todos. Só para não continuar, eu estive numa reunião, o assunto era outro, com o pessoal do Rotary aqui de Atibaia, e a primeira coisa que o Saulo comentou, né, quando acabou a reunião, foi se o espaço deles pudesse ser utilizado lá para uma reunião, que seria audiência pública com o pessoal da Lucas, devido às intervenções. Então, não é a minha área, né? Eu só escutei a pergunta e eles falaram que ok e tal. Já estavam por dentro, que já está sendo conversado com eles, e eu acredito que deve estar saindo, porque isso faz uns 15 dias já, mais de uma semana já. Então, não está parado, né? Eu sei que já teve conversa e já definiu o local. E, então, só para ajudar aí. Não, ótimo. É que eles poderiam ter respondido isso, né? Eu acho que é desnecessário, às vezes, essas atitudes da Secretaria de Trânsito especificamente, porque não é a primeira vez que isso acontece, esse tipo de resposta mal educada, né? Então é isso, gostaria que os nobres vereadores que tenham mais contato com o prefeito, que pudessem levar essa demanda, né, para que o secretário de Trânsito tenha um pouquinho mais de respeito com a gente, né, e responda minimamente, né, dê uma resposta aceitável. E para encerrar, presidente, só lembrando, dia 18 de outubro, o Santuário de Schoenstatt completa 100 anos, o movimento fundado pelo padre Kentenich. Eu sou um pouco avesso a falar de política, de religião aqui, porque eu acho que o lugar não é um lugar correto, mas como é um santuário, o maior santuário de Schoenstatt é aqui na cidade de Atibaia, um grande empreendimento, e que recebe milhares de turistas, né, semanalmente, né? Então, acho que todos os vereadores receberam o convite. Então, no dia 18, vai ter a celebração dos 100 anos desse movimento, que praticamente acho que está em todas as paróquias, e do qual eu fiz parte durante praticamente toda a minha infância e adolescência. Então, é isso, parabenizar. O doutor Edson havia feito uma moção, da qual eu não votei, pelos aqueles assuntos que eu já... motivos, mas só deixar o parabéns a esse movimento. Então é isso, presidente. Obrigado. Parabéns, nobre vereador. Antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, gostaria apenas de lembrar aos nobres vereadores que as moções a serem entregues, já que o senhor abordou esse assunto, esse mês ainda não foram encaminhadas as demandas para que possamos providenciar o documento e organizar o evento, que será na última sexta-feira do mês, conforme pré-estabelecido. Retomo a palavra ao primeiro secretário para que identifique o próximo vereador inscrito em tema livre. Esse vereador. 10 minutos com a partes. Bom, o que me traz aqui é um tema bastante interessante, agora mudando um pouquinho o foco da saúde para a educação. É referente a uma ideia que está sendo cada vez mais proposta no Brasil, que é a implantação do cartão do material escolar. É um cartão que oferece aos pais a oportunidade de liberdade de compra de material. Ele oferece que as empresas do município participem desse processo, fortalecendo as empresas locais, fortalecendo o setor papeleiro da região, fazendo com que você não deixe na mão de um só o recurso destinado à educação, à compra de material escolar, mas que ele seja distribuído pela cidade pelo menor preço, pré-estabelecido pelo poder público, através de um cartão de livre escolha. Os pais têm liberdade de escolher onde vão comprar o material das crianças. E com isso, a gente tem a certeza que o processo se dará de forma mais clara,
onde o desperdício de recursos em suas diversas formas seriam, de uma certa maneira, coibidos. E, além de tudo, o recurso que o governo municipal despenderia para a compra do material, ele não precisaria ser gasto de uma vez só. Ele pode ser gasto mês a mês, de acordo com a demanda, quando é feita a compra do material. Então, ele disponibiliza, mas não gasta o dinheiro. Ele disponibiliza, mas não dispõe do dinheiro à vista. Ele vai liberando de acordo com o material que vai sendo adquirido pelos pais. É um cartão que ele vai de janeiro a junho, e as crianças, os pais dessas crianças, se eles não concordarem com aquele material, ele mesmo pode, inclusive, suplementar a compra do material, comprar um material de melhor qualidade para o filho dele. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente um PowerPoint, porque eu acho que é uma ideia bacana, uma ideia que já está sendo propalada pelo Brasil todo, né? Então, aqui, ele fala do cartão material escolar, a forma inteligente de distribuir material escolar no Brasil. A base legal para a aplicação dos recursos da educação, segundo a Constituição Federal de 88, cabe tripartite, a União 18%, ou estados e municípios 25%. Então, essa aqui é a distribuição dos recursos para a educação. A utilização dos recursos de material escolar, segundo o Fundeb, são utilizados no caso de municípios em educação infantil, nos municípios de educação fundamental, municipal e estadual, educação especial dos municípios, nas EJAs, educação de jovens e adultos nos municípios. Próximo. O cartão disponibilizado de crédito para alunos da rede pública para a compra exclusiva de material escolar através de um cartão plástico, por um período fixado de janeiro a junho, em papelarias cadastradas nas associações comerciais ou sindicatos do município do comércio varejista ou clube de diretores lojistas. A tecnologia do cartão é individualizada por aluno com o CPF do pai ou responsável. O sistema operacional é desenvolvido e testado com capacidade de até 6 milhões de transações por dia. Disponível para utilização via web ou via computador PC. Permite controle online para as prefeituras e comerciantes de todas as transações e da retirada dos materiais pelos estudantes. Ou seja, você tem controle online de quanto se retira, de como se gasta o dinheiro, de como se aplica o recurso online. Ou seja, é um dinheiro que vai servir de fato para o que se destina. Além do que, a parceria entre o poder público e as entidades prestadoras de serviços do setor papeleiro do município ganham muito, porque o dinheiro ele não vai para uma empresa que vem aqui na cidade, geralmente uma empresa de fora, uma empresa forasteira que vem e leva todo o nosso recurso. Seria mais uma maneira, inclusive, da gente conseguir estimular o comércio da cidade, estimular o setor papeleiro da cidade, dando realmente valor a quem trabalha no município, aumentando a arrecadação, aumentando o número de empregos, diretos e indiretos. Eu acho que esse cartão ele tem múltiplas funções, inclusive as funções sociais, melhorando a qualidade do material a ser distribuído, porque ele fica de livre escolha, como já disse, e além do que, ele não é gasto estanque, ele é gasto aos poucos e o recurso vai sendo liberado de acordo com o gasto do município. Então, existe o envolvimento do setor papeleiro nesse sentido de não monopolizar, mas de distribuir igualmente. Nas 12, por exemplo, aqui na cidade temos 12 papelarias, né? E elas ficam olhando, ou seja, o município faz uma licitação, essa licitação dá ganho para uma empresa que geralmente é de fora, suscita dúvidas com relação, muitas vezes, olha, será que foi, será que não foi, né? Será o modus operandi da situação? E aqui não, aqui ele fica claro, o poder público não disponibiliza o recurso de uma vez só, ele é gasto de acordo com a necessidade. Não gastou, em junho esse cartão é cancelado. Doutor Edson, permita uma parte, por favor? Boa noite a todos. Em 2013, no início do nosso mandato, nós mandamos
um anteprojeto para o senhor prefeito e até hoje nós não tivemos resposta. O senhor me permite uma parte, nobre vereador? Também parece que o Rodrigo já tinha feito. Em 2000 isso aqui eu não quero levantar a bandeira, não. Eu só acho que é um negócio legal, por isso que eu trouxe. Eu estou junto com você, só quero dizer isso. O senhor me permite uma parte? Em 2010, esse projeto foi apresentado também, nobre vereador, inicialmente pelo vereador Baixinho, logo em seguida... O meu foi em 2009, 2009, 2010. 2010, Rodrigo, mesmo projeto, né? E esse projeto ele foi muito bem aceito, acatado aqui pelos vereadores da casa, na época. Foi apoiada a indicação na íntegra, os 11 vereadores da casa, os 11 vereadores na época, aprovaram a indicação do anteprojeto que foi apresentado. Infelizmente, na época, não foi aceito, o Poder Executivo não aceitou, e espero, conte com o nosso apoio, eu apoio já de imediato, acho que é um projeto muito bom, muitos municípios têm implantado, realmente evita uma série de problemáticas e principalmente potencializa o comércio do município e também estabelece um consumo amplo e onde realmente o munícipe atende aquelas expectativas dele de consumo de um material que é tão próprio, né, e particular. Nesse sentido... Fixa o recurso no município. Também. Então, parabéns, conte com o nosso apoio. Então, só para terminar... Um minutinho só. Posso pedir uma parte, vereador? Quanto você quiser. Então, uma das respostas até que veio do Executivo, ele dizia que esse vale, o pai poderia estar usando para, nos mercados, onde tivesse o material escolar, que os pais às vezes podiam estar usando para comprar bebidas e outras coisas sem ser... Mas o projeto era claro e específico, né? Não, isso daí é enganoso, porque esse cartão ele só passa no local, naquela maquininha credenciada. Ele não serve para você usar de outra forma. Você só passa o cartão, retira o material, e isso daí é linkado na Secretaria de Educação. Então não tem como você fazer isso, daí é absurdo. Quem falar isso está falando besteira ou está com má vontade. Na época era o vale, não era o cartão no caso, né? E aí o cartão com o vale, ele podia comprar em qualquer mercado, qualquer que tivesse o material descrito, né, pela secretaria, né? Da mesma forma. Então ele alegava que de repente podia estar comprando outras coisas a não ser o coisa, né? Ficou muito claro que esse cartão ele é disponibilizado, ele é um cartão como um cartão de banco, um cartão de crédito, que é um cartão de crédito, mas ele tem as senhas dele toda codificada para aquele setor, são as papelarias elencadas, elas recebem a maquininha, é cadastrado, tem o rol de material que vai ser utilizado, só pode ser utilizado aquilo. Evita que você faça assim, solicitações de apontador com lâmina virada para a esquerda, entendeu? Para você fazer. A gente sabe que acontece isso muito em alguns locais, onde você dificulta o elencar dos materiais que vão ser destinados aos alunos. Então você coloca o material que só uma empresa tem. Isso é um fator de direcionamento de licitação, que a gente sabe que ocorre muito por aí. Então a gente gostaria muito que isso fosse tomado como um projeto factível, possível, honesto, e evita muito problema com relação a essas escusas, né? E tem alguns municípios que já implantou, vereador. Eu vou ler. Então eu vou ler aqui alguns municípios que já... algumas prefeituras, por exemplo, a prefeitura que primeiro começou e teve um efeito fantástico foi o Distrito Federal, né? No Distrito Federal foram beneficiados 128 mil alunos, mais de 200 papelarias cadastradas em 2013, mais de 300 em 2014, 36 milhões de reais para fomentar a economia local, geração de 600 empregos no FEComércio do Distrito Federal, seriedade do programa e envolvimento de toda a comunidade. O aprimoramento do programa foi feito no segundo ano, com participação do Banco Regional de Brasília, com a parceria com o Sindipel, Sindicato das Papelarias e Livrarias do Distrito Federal e da Secretaria da Pequena e Média Empresa em Brasília. Então, o que acontece é que, na realidade, eu acho um absurdo se a gente não tomar isso como ponto de partida para alguma atitude a ser tomada no setor de licitação, principalmente no setor de material escolar. Eu acho que isso aqui é um ganho, é um upgrade que se faz, é algo que você pode dizer que é transparente, sem dúvida, a maneira mais clara
mais limpa e mais eficaz de você transferir recursos para quem precisa, que são os nossos alunos da rede municipal de ensino. 1 minuto para a conclusão, vereador. Os benefícios que foram encontrados nas cidades onde esse material escolar foi implantado são elencados assim: satisfação dos alunos pela boa qualidade e pela liberdade de escolha do material recebido e com o aumento da autoestima. O material chega sempre no prazo adequado para os alunos. Isso é uma coisa que nós vivemos aqui o ano passado, que o material chegou no 2º semestre, se eu não me engano. Então, isso daí acabaria com esse problema. Geração de muitos empregos nas papelarias, pequenos negócios, e gera circulação de renda no próprio município. Satisfação do poder público pelos ótimos resultados alcançados. Ótimos resultados e melhoria dos serviços prestados pelas papelarias da cidade. Fortalecimento do associativismo entre as entidades representativas. Formalização de atividades econômicas mediante a regularização dos estabelecimentos de micro, pequeno, médio porte e com a emissão de cupom fiscal correspondente de toda a compra realizada com o cartão. Controle online da distribuição e entrega do material escolar. Evita problemas logísticos de estocagem, manuseio e perda de materiais. Existe um projeto de lei no Senado Federal, PLS 122, já aprovado em 2 comissões, que cria o cartão material escolar para usuários do Bolsa Família. Então, se você começar a perceber, a extensão desse recurso é enorme. Você consegue atingir muito mais pessoas, né, com o mesmo recurso. Existem várias cidades hoje que estão pleiteando esse cartão, estudando a viabilização dos mesmos. Temos, assim, para quem quiser depois, tem material aqui dos municípios que já receberam, que praticam esse cartão, esse material, que já podem dar os seus depoimentos e falando do quanto ele é positivo, do quanto ele é bom para todo mundo. Então, gente, eu acho que isso aqui fica... Eu já terminei aqui, Rodrigo. Então, eu acho, como eu recebi esse material, eu achei ele de muita inteligência logística. Ele vai fazer com que a gente consiga ter maior controle dos gastos públicos. O gasto não vai ter que ser de uma vez só. O gasto ele vai ser equacionado mês a mês. O recurso que não for disponibilizado não vai ser gasto, ele é disponibilizado. Por exemplo, você tem aqui, como foi o ano passado, conclua, vereador, por foram gentileza. 3 milhões e 100 aproximadamente de reais alocados para esse recurso destinado aos alunos. Ele foi gasto à vista, porque pagou uma licitação. Nesse cartão, ele é gasto mês a mês, você pode programar o gasto, ele não precisa ser gasto à vista, então o governo tem mais fluxo de caixa. Então eu acho que isso aqui só não vai fazer realmente se tiver algum outro motivo que eu desconheço, mas eu acho que realmente ele é fantástico. Obrigado, presidente. Perfeitamente, parabéns. O senhor vai encaminhar em formato de anteprojeto ao senhor prefeito municipal. Parabéns, conte com o nosso apoio. Tenho certeza que boa parte dos vereadores vão assinar. Consulta ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em tema livre. Vereador Paulo Catapreto. 10 minutos com a partes. Fique à vontade, nobre vereador. Senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Algumas semanas atrás nós tivemos aqui uma munícipe que falou muito mal do transporte sanitário. Na outra semana nós tivemos o nosso amigo que esteve aqui falando bem do transporte sanitário. E a semana passada eu e o vereador Jair fomos fazer uma visita na Secretaria de Saúde para saber como nós deveríamos proceder quando o munícipe vem até nós perguntar como fazer para ser atendido no transporte sanitário. Quero levar a público o protocolo de normas de serviço de transporte sanitário que foi fornecido para todos os vereadores. Nós estivemos lá e trouxemos para cada vereador um formulário desse, que explica passo a passo como fazer para ajudar os munícipes de Atibaia.
O transporte sanitário é o transporte de pacientes com mobilidade reduzida ou nula, permanente ou temporária, assim como os pacientes previamente agendados de suas residências aos seus médicos. Esse protocolo, elaborado pela equipe da Secretaria de Saúde de Atibaia, informa quais os objetivos e as finalidades do transporte sanitário, os requisitos para utilizá-los e a forma de uso. Esse documento esclarece como o munícipe e os prestadores de serviço devem proceder para que o serviço de transporte sanitário seja adequado. Para maiores informações, contatar a Secretaria de Saúde ou acessar no meu site www.paulocatapeta.com.br, que estará disponível a todos. Queria esclarecer também que uma dúvida que pairou aqui com relação às vans que estão sendo utilizadas a partir desse protocolo. A partir de junho de 2014, a criação do Programa de Assistência Integrado PAI, com a locação de veículos zero. Não existe mais convênio, não existe mais cooperativa, existe locação de veículos zero. Então, o que está sendo atendido para a população é só com vans 0 km, e não mais locada ou conveniada. Então, são alugadas. Ok? Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, vereador Paulo Catapreta, vereador Jair Bonilha Gata Morta, parabéns pelo empenho e comprometimento. Nesse momento, consulto ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em tema livre. Pela ordem, presidente. Pois, como não. Líder do Executivo, se não tiver ninguém inscrito. Tem mais algum vereador inscrito em tema livre? Não, senhor presidente. Não havendo nenhum vereador inscrito, passo a palavra ao líder do governo, vereador Miro, 10 minutos com a partes. Boa noite, nobre presidente, nobres pares que compõem essa Casa de Leis, público e toda a imprensa também que cobre essa sessão. Primeiro, até para convidar os vereadores e as pessoas que queiram participar, hoje se deu início à CIPA, Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho, os funcionários da Prefeitura, né? Está acontecendo no CIEM. Eu tive a grata satisfação de participar do início, foi muito bacana, né? A comissão interna da Prefeitura que organiza o evento está convidando aí todos os vereadores, as pessoas que queiram participar. A semana toda terá atividade, a partir das 8 horas da manhã no CIEM. Foi muito bacana, teve uma colocação do trânsito, até queria lembrar o Paulinho, acho que Luiz fez uma colocação contra a situação do trânsito, que a Secretaria tem mobilizado, tem dado atenção, sim, à questão do trânsito, infelizmente até por questão de recurso, isso acaba demorando um tempo para acontecer, correto? Tem o Educando o Trânsito, que é uma parceria com a Secretaria de Educação, junto com as crianças. Eles fizeram aí no período aí da Semana de Trânsito 50 horas de aula, de palestra com a criançada, e ensinando, né, a criançada a atravessar na faixa, respeitando a sinalização. Foi muito importante, foi muito proveitoso todo esse trabalho, até para falar contra a sua colocação do trânsito. A gente também, como você, como outros vereadores, tem pleiteado também as pinturas de faixa, uma sinalização melhor, a colocação de sinalizadores, de redutores de velocidade. Ele fez algumas colocações, e nós não podemos fugir da nossa responsabilidade, que é a educação no trânsito. Ele fez algumas colocações, como a gente pode ajudar em muito o trânsito fluir melhor na cidade. Posso citar um vereador aqui? Não? Peço licença ao excelentíssimo Daniel Martini. Você tem horário marcado às 8 da manhã, e de repente o celular não despertou, a partida de futebol foi até mais tarde, perdeu a hora, levantou, já era 20 para as 8 da manhã. Aí você sai, escova o dente, né, lava o rosto. Você acha que você vai sair, a cabeça vai estar para dirigir, vai estar assim nas condições que realmente precisa estar para conduzir um veículo, saindo atrasado? Seja sincero, quem dirige. Então são algumas situações, por exemplo,
que faz uma diferença danada no trânsito de Atibaia, entendeu? Sair mais cedo, respeitar a sinalização, na faixa, quando chegar cruzamento, se não tem farol, pare, né, veja se tem alguém atravessando, porque muitas vezes o pedestre também, ele não tem, talvez, a orientação precisa para atravessar na faixa de pedestre, ou aquele local que está assim mal sinalizado. Ele deu até um exemplo, o pessoal normalmente atravessa as avenidas da cidade, tudo em diagonal. Aí você pega lá um veículo, o trajeto que você gastaria, por exemplo, de 5 a 7 segundos para atravessar em linha reta o cruzamento da avenida, você leva quase 10 fazendo em diagonal. Entendeu? São algumas atitudes, por exemplo, que nós, como os motoristas, e também nós, como pedestres, podemos colaborar em muito na situação do trânsito. Entendeu? Horário, deixar o carro no estacionamento, banco, sei lá, fazer as coisas a pé. Também, tudo isso daí é trabalhar para um trânsito melhor e pela sustentabilidade. Entendeu? A gente entende a situação, nós cobramos diariamente, Paulinho, a questão dos redutores de velocidade, a sinalização, as faixas de pedestre, mas infelizmente a Secretaria, por questão até econômica, de recursos, ela tem feito isso com uma lentidão muito grande. Tá bom? Mas são algumas coisas, por exemplo, que hoje eu tive a oportunidade de a gente até sabe, mas a gente acaba não colocando no dia a dia, na nossa prática diária. E hoje, com a colocação do rapaz que fez a bela explanação, eu vi como a gente pode ajudar em muito ao trânsito fluir melhor. Bom, isso foi do CIPA, então. A semana de segunda a sexta, lá no CIEM, a partir das 8 horas. Amanhã, olha, palestra, a crise de água. A palestrante vai ser a Rosimeire Dias Soares Fernandes. Bom, agora um lembrete. Quero aqui, antes de começar a minha fala quanto a homenagem aos dias dos professores, que acontecerá no próximo dia 15, eu quero parabenizar depois aí o Paulinho, nobre vereador, presidente dessa casa, Rodrigo Paz. Senhor presidente, venho à tribuna hoje prestar uma homenagem, aliás, uma justa homenagem. No próximo dia 15, quarta-feira, comemoramos o Dia Nacional do Professor. E ser professor nos dias de hoje é missão para poucos, para corajosos. Corajosos por enfrentar os desafios diários e corajosos pela árdua e nobre missão de ensinar, de formar e moldar o caráter de muita gente. Em nome da secretária municipal Márcia Bernardes, quero parabenizar todos os professores da rede municipal que com muito esforço elevaram a nota do IDEB para a maior de sua história e da região. Em nome da diretora da escola Zilá Barreto Pacite, no bairro do Portão, quero cumprimentar a minha amiga Vilma. Quero parabenizar os professores da rede estadual de ensino. E em nome do professor Marcelo Torres, quero parabenizar todos os professores de educação física de nosso município. Ensinar é uma tarefa difícil, mas não impossível. Tarefa que exige sacrifício e dedicação constante. Tarefa que exige abnegação. Tarefa que é feita somente com o coração. Nos dias cansados, nas noites de angústia, nas horas de fardo, de tamanha luta, chegamos até a questionar: será que vale a pena ser professor hoje em dia? Depois de pensar e refletir muito, chego a uma conclusão: vale a pena sim, pois passar o conhecimento adiante não tem preço, e promover a alfabetização e as capacidades de ler, interpretar e agir são para pessoas abençoadas por Deus. Desde pequeno, admiro e respeito a todos os professores pelo dom de ensinar. Professores de Atibaia, parabéns, recebam o meu abraço e conte comigo nas lutas diárias. Muito obrigado, nobre presidente. Parabéns pela fala, obrigado na condição de vereador. E, sem dúvida nenhuma, todos têm um professor, temos que respeitar essa profissão de todas as esferas, infantil, fundamental, médio, técnico, superior.
Muito bem colocadas as suas palavras. Parabéns, vereador Miro, parabéns a todos os professores de Atibaia. Consulto ao segundo secretário. Bom, não existe mais nenhum vereador inscrito em tema livre, então, nesse momento, faremos a identificação. Eu peço ao segundo secretário que faça a identificação dos projetos a serem discutidos e votados nessa noite. Projeto de Lei 63/2014, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a regulamentação da atividade de comércio e atacadista e varejista de ferro, sucatas e materiais reutilizáveis e recicláveis da outras providências. Está em discussão o presente projeto de lei 063 de 2014, de autoria do senhor prefeito municipal. Vereador. Pois não? Senhor presidente, nobres colegas, público aqui presente. O projeto encaminhado pelo Executivo nos parece muito importante, porque ele vem regulamentar a atividade de comércio atacadista e varejista de ferro, sucatas e materiais recicláveis ou reutilizáveis. É uma atividade de extrema importância para o município e que, obviamente, tende a crescer. O projeto nos parece bom, senhor presidente, contudo, nos pairou uma dúvida acerca do artigo 4º, quando trata do zoneamento permitido. Como nós não ainda estamos totalmente convencidos de que a área prevista no artigo contempla a área que entendemos que deva ser contemplada, embora o parágrafo 1º do referido artigo, e não poderia ser diferente, permite a continuação das atividades daqueles que já possuem atividades antes da nova lei. Eu estou nesse momento, senhor presidente, nobres colegas, pedindo vista do projeto, para que a gente possa fazer uma análise mais criteriosa. Como disse, o projeto é bom, nos parece ser bom, mas como ainda paira uma dúvida acerca do zoneamento, eu estou pedindo vista. Esse projeto ele foi pedido vista a semana passada pelo vereador Jorge de Jesus Silva, sim, mas cabe também pedido de vistas. O projeto ele vence dia 26 de outubro, então é possível o seu pedido de vistas. Dessa maneira, coloco em votação a solicitação do nobre vereador Adriano Bedori. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, pedido de vistas por uma semana, será incluso na próxima sessão ordinária e demais extraordinárias da noite da semana que vem, dia 20 senhor presidente, de outubro. Ainda falando do referido projeto, eu queria pedir para os colegas que têm algum conhecimento desta matéria específica, que a gente pudesse conversar durante a semana, para que, se for o caso, apresentarmos alguma emenda para a próxima sessão. Era só isso. Obrigado. Perfeitamente. Como foi pedido vistas, dessa maneira não teremos as sessões extraordinárias dessa noite, haja vista que somente esse projeto estava incluso na pauta, tanto para a sessão ordinária como sessões extraordinárias, tendo somente, então, nessa noite de hoje, a sessão ordinária. Nesse momento, consulto ao primeiro secretário se existem vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereadora Carol. Falar hoje. Primeiro tem Fique à vontade, vereadora, 10 minutos, sem apartes, Obrigada. por favor. Tem um livro que eu estou passando para os vereadores. Quem me entregou foi o vereador Paulo Catapreta. O presidente do Conseg pediu para que a gente passasse. Ele está fazendo algumas reivindicações a respeito do Ciretran. Depois que teve aquelas mudanças de direção. Então, está explicado aqui, quem puder assinar, quem puder até colaborar, o público presente que quiser ler, que quiser assinar, é uma reivindicação que vai ser encaminhada para o governador.
Eu vou passar, depois vocês dão uma... Quem puder levar no escritório onde trabalha e quiser colher mais assinaturas, está aqui, vai ficar à disposição essa semana para que a gente possa colher o maior número de assinaturas possíveis. Segundo, vereador Miro, me permite, a educação ainda vale a pena. A educação, às vezes, não vale a pena porque eu acho que a sociedade hoje confunde muito. Educar é na escola. É em casa, né? Na escola, a gente vai transferir um conhecimento. O que a gente vê hoje é que a família não educa e a responsabilidade virou do professor. Então, isso vai desgastando. Agora, eu vou me permitir aqui nós estamos entre duas datas, né? Ontem foi Dia das Crianças, dia 12 de outubro, e dia 15, Dia do Professor. Eu acho que nada melhor do que um presente, tanto para os professores quanto para o Dia das Crianças, para as crianças, é uma educação de qualidade. E eu não tenho dúvida, eu trabalhei na educação de 1998 a 2006, eu não tenho dúvida que a educação de lá para cá mudou muito e melhorou muito. Então, eu fico feliz e eu tenho alguns dados aqui que eu fui buscar, vou me permitir ler, porque são vários. Foram comprados, em 1 ano e 10 meses, foram comprados 5 novos ônibus para o transporte escolar e um caminhão-pipa para abastecer as escolas. Tudo com dinheiro e recurso próprio. Todos os 52 equipamentos da prefeitura escolar, eles passaram por uma avaliação da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. E aí eles foram identificados com as seguintes características: vermelho, amarelo e verde. Vermelho eram as escolas que precisavam de reforma urgente, que tinha coisa urgente para ser resolvida. Amarelo era reforma básica e o verde, manutenção e pequenos reparos. Até o final do ano, todas as escolas que foram classificadas com vermelho, elas já vão ter passado por reformas, já vai ter sido solucionado o caso dessas escolas. Em 2015, eles vão começar as escolas que foram classificadas em amarelo. Durante todo esse ano, vão ser entregues mais de 16 mil livros para os alunos e 3.200 livros para os professores. No último ano, foram inauguradas 4 novas creches. E para 2015, a gente tem aí previsto mais 2 creches. A respeito da formação, agora que eu acho que é muito importante também, foram 65, em 2014, 65 mil horas de formação para os professores. Que a gente pode ver aí que foi refletido nas notas que o Miro disse bem aí, tanto o IDEB quanto o IDESP. A cidade já vinha crescendo, né, vinha num crescente, aumentando as notas, e esse ano foi a melhor da região. Região do Vale do Paraíba, região de Campinas, Litoral Norte, nosso IDEB foi o maior. Agora, para mim, o mais importante de tudo isso é o plano de carreira dos professores, que foi feita uma comissão entre todos os funcionários da educação e já está estudando o plano de carreira. Então, eles estão se reunindo e, em breve, acho que ele já vem aqui para a Câmara para a gente poder estar analisando. Mas, como ex-funcionária da Secretaria, o que me deixa mais feliz foi receber o prêmio de município leitor. Não pelo prêmio em si, o prêmio em si é um mero prêmio, mas pelo trabalho que vem sendo realizado. Quando eu trabalhei na educação, eu contava história para as crianças no chão, assim, ó, eu ia lá, comprava um livrinho, ou muitas vezes tinha o livro na escola, e como eu sempre gostei muito de ler, eu queria que as crianças também gostassem, tivessem esse interesse pelos livros. E hoje a gente vê, a semana passada eu vi as fotos que começou a semana literária nas creches, e aí eu me dei o direito de primeiro ver a escola que eu trabalhei, a creche que eu trabalhei, e quando você vê lá que eles estão desenvolvendo, que as crianças estão ganhando livros para eles, foi lá um teatrinho, contar uma história, eu fico muito feliz. Acho que quando você desenvolve a leitura, quando você ensina a criança desde cedo a gostar de ler, a gente se torna um adulto melhor, né? Você consegue interpretar melhor tanto um texto quanto as atividades do dia a dia da vida da gente. Então, eu gostaria de parabenizar também todos os professores, as crianças, e deixar aqui a minha satisfação em ver que as coisas estão evoluindo. Tem muito que se melhorar, a gente não vai ser aqui falar que está tudo, nossa, perfeito, não tem mais nada que mudar, ao contrário. Né? Uma coisa que está perfeita, que não tem mais nada que mudar, não tem para onde crescer. Então, tem muito que crescer, muito a ser feito, mas muita coisa foi feito já. Então, meus parabéns a todos os professores também e boa noite. Parabéns pela fala, nobre vereadora Carol Castilho.
Consulta ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Dedéu. 10 minutos, sem apartes, nobre vereador Dedéu. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Carol, público presente. O que me traz aqui hoje, presidente, em relação ao Cidetran, que a nobre vereadora falou muito bem, que simplesmente é em termos de acharmos caminho para que aquilo melhore, porque está longe de uma melhora, que é vergonhoso o que o governo nos joga no colo e depois a prefeitura é que tem que dar o jeitinho dela. É a cidade que tem que dar o jeitinho dela. Não temos que dar jeitinho em nada. Nós temos que ter aquilo que todas as cidades merecem a partir do momento em que o governo indica a cidade para estar recebendo o tal benefício, que às vezes vira malefício. E com isso, o Cidetran, depois da saída do diretor, que era o Nelson de lá, só vem piorando. É reclamações de cidadão, uma atrás da outra. Não sei se para os nobres vereadores, mas eu ando muito pela cidade, venho no meu gabinete, o pessoal sempre reclamando. Puxa vida, a gente paga taxas em cima de taxas e chegamos lá, o atendimento péssimo, não tem cobertura no local, senhor presidente. Filas no sol quente, filas na chuva. Aquilo é um caos para quem é cidadão passar por tudo aquilo. E com isso, hoje eu estive lá, por coincidência, a fila estava pelo menos com umas 15 pessoas, onde todo mundo, a hora que me viu, falou: vereador Dedéu, isso aqui cabe para nós um negócio desse, um sofrimento desse, o pessoal na fila aqui por horas, porque o atendimento é péssimo. Culpa os atendentes não têm, eles não são obrigados a saber tudo, mas quem é diretor tem que saber sim, decore salteado, para orientar, para saber como é que faz, para orientar os atendentes a orientar a população. Isso ele tem que estar ciente do que está passando. E por muitas vezes até este vereador procurou conhecimento ali de como encaminhar um documento, ficou na dúvida. Então eu acho que nós temos sim, Carol, que buscar o que é melhor para a cidade. E esse abaixo-assinado do seu veio de frente para que a gente possa estar realmente, não é seu, né, Carol? Você só está encaminhando. Tá. É do Consegue. Então, o Consegue conseguiu ver o problema que nós estamos tendo na nossa cidade devido ao fato do Cidetran. E vendo que, poxa vida, hoje Paulinho deve estar ciente de quantos carros nós temos cadastrados aqui na cidade, né, Paulinho? Passou de 60 mil, não passou? 90 mil. Aí, ó. E todo dia crescendo, porque o doutor Sebastião falou que aumenta a cada ano, acho que é 2 mil. Olha aí. Passou de 100 mil? Aí, ó. Então é mais de 2 por ano, hein? Puxa vida. Então, quer dizer, nós temos que fazer uma coisa boa para atender o povo. E atender, lógico, os despachantes, né, Paulinho? Temos que melhorar aquilo lá. E outra coisa que me traz aqui é sobre o Rio Atibaia. O Rio Atibaia, ele está me trazendo preocupação, gente. Senhores vereadores, o que passou lá atrás, podemos estar prevendo o futuro, repetindo novamente o acontecido. É claro que a gente tem que perceber que para isso acontecer, precisamos de muita chuva. Pelo fato da represa estar baixa, a gente vai ter que receber muita água para que ela possa estar enchendo, transbordando e coisa e tal. Mas espera aí, nós temos a possibilidade de prever isso aí? Em menos de 2 meses, aconteceu o dilúvio. Não podemos ter chuvas aí constante perante os 4 meses? Novembro, dezembro, janeiro e fevereiro? Podemos. É claro que podemos. E chuva que possa estar enchendo, se Deus quiser, as nossas bacias, as represas. E agora, o que me causa mais indignação é de saber que nós não estamos fazendo o que foi marcado lá atrás
de estarmos limpando o rio Atibaia, limpando a represa da usina. Gente, eu fui dar uma volta esse final de semana em partes do rio Atibaia, tá um caos. Ele tá em lugares assim, você vê as garças andando dentro do rio. Não adianta querer só limpar o rio, tem que afundar, tem que tirar a areia de dentro dele, tem que tirar a sujeira de dentro dele, que provavelmente, pelo que foi dito, tem muito mais sujeira do que areia. É lama, e tem que ser tirada. Aí, nos pontos que eu passei, senhor presidente, foi observado que o rio, ele está com menos, posso estar enganado, menos de 15% da vazão dele. A água está praticamente quase parada, percebe-se que o esgoto que é jogado no rio Atibaia ainda, século 21, jogado esgoto ainda no rio, está empretejando totalmente o rio, porque ele não tem fluxo para fazer a limpeza que ele deveria fazer. E com isso, o nosso rio está pedindo socorro. Todo ano, nós fazemos a limpeza do rio Atibaia, que é o resgate do rio Atibaia. Seu Avanço me lembrou aqui agora, e vamos estar convidando a população, convidando os vereadores, para que a gente possa estar marcando agora para novembro, essa limpeza do rio Atibaia, o resgate, porque nós vamos perceber e levar todo o movimento para a população do que está acontecendo com o nosso rio Atibaia. Eu deixo aí, senhor presidente, a minha fala, para que a gente possa, porque quando lá atrás eu falava do rio Atibaia, diziam que era louco, e foi constatado tudo que eu vim falando, que realmente eu tinha uma certa razão. Então, estou deixando a minha fala aí, já venho falando há quase 2 anos, vou continuar falando, porque a gente precisa tomar precauções quanto ao rio Atibaia. Que Atibaia, nós temos a Pedra Grande, que é o marco que vem os turistas, mas você vai seguir para chegar até lá, você não chega, porque você chega no meio do caminho, você desiste e volta para trás. O rio Atibaia poderia ser um rio que poderia ser navegável, poderia ser turístico, tanto é que a represa lá embaixo ainda é, com todo o sacrifício que a gente tem, ela ainda é. Agora, o que nós não podemos deixar é ele chegar no ponto que ele chegou, que nem o Tietê chegou. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador Dedel, conte com o nosso apoio. Parabéns pelo empenho e comprometimento pela causa do meio ambiente, da sustentabilidade que o senhor desenvolve há muitos anos. Parabéns mesmo. Nesse momento, consulto ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Vossa Excelência. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, o público presente, muito obrigado, membros da imprensa e principalmente aos colaboradores da casa que nos acompanham, nos apoiam e dão todo o suporte para os trabalhos de todos os vereadores dessa casa. Na realidade, são alguns temas que eu gostaria de abordar, alguns que competem à casa, outros que competem ao trabalho do vereador. Tentarei ser breve, dentro dos 10 minutos que me cabe. Por gentileza, Almério, se puder colocar. Primeiramente, eu gostaria de abordar o assunto muito importante, na minha opinião, que é um projeto que nós incluímos esse ano, a mesa diretora com o apoio de todos os vereadores, que são os meses temáticos. Esse mês que nós tivemos, o mês de setembro, nós tivemos o chamado mês da inclusão, com o apoio de vários vereadores e, principalmente, todas as atividades gratuitas, com palestrantes que voluntariamente colaboraram aqui e desenvolvemos uma série de ações. Serei breve e rápido para que os senhores tenham conhecimento, principalmente o público que não pôde participar da atividade. Pode ir para a próxima, por favor. Nós tivemos no dia 16 uma palestra com a doutora Marlene da Conceição, bacharel em Direito, com formação humanista e pós-graduada em Direito do Trabalho. Ela abordou o tema racismo e preconceito, ampliando, discutindo e entendendo o conceito. Cerca de 130 pessoas estiveram nesse plenário discutindo o assunto. Por favor, a foto. Muito bom.
Próximo, por favor. Nós tivemos também um projeto muito bacana, que inclusive foi startado inicialmente pelo vereador Paulo de Jesus, viu, Paulinho? Muito obrigado, que foi o Festival de Talentos, onde escolas e entidades que apoiam a questão da inclusão desenvolveram palestras e atividades. Por favor. Tivemos aqui o professor Salim Andraus Júnior dando uma palestra, e tivemos o pessoal da APAI, o pessoal da Associação dos Surdos, a Escola Constantino e a Escola Carlos José Ribeiro. Por favor, as fotos. Foi muito bacana, nós tivemos a apresentação aqui da APAI, que foi fantástica. Por favor, próximo. No dia 24, nós tivemos um jornalista renomado, que é o Paiva Júnior, falando sobre autismo e inclusão, inclusive ele é morador aqui em Atibaia, e ele faz um trabalho fantástico, focado na questão do autismo. Inclusive, ele é editor da revista Autismo, que é distribuída em todo o Brasil. Tivemos um público de cerca de 50 pessoas, e também aqui o professor Tácito, né, que é professor de graduação e pós-graduação da FAAT, voluntariamente desenvolvendo palestra. Público em especial que esteve aqui presente foram principalmente professores. Muito bom também, um evento fantástico. Por favor. No dia 30, nós tivemos a Mônica de Avila Todaro, doutora em educação, falou sobre legados dos idosos em nossa vida, um tema que também é constantemente abordado. Temos sempre aqui a presença do Conselho, inclusive aqui nas nossas sessões, cerca de 50 pessoas participaram, em especial o público do Conselho do Idoso de Atibaia. Por favor. Próxima. Tivemos um folder que foi criado pelo Departamento de Comunicação, e simulamos os estagiários a fazerem essa atividade, que foram distribuídos para as escolas, para o público presente, para os vereadores, as pessoas que participaram das atividades. Foi um folder educativo falando um pouquinho sobre as temáticas da inclusão também. Foi muito bacana e muito interessante. Por favor. Aí, nós iniciamos o mês de outubro, e eu quero destacar aqui uma parceria da Presidência da Câmara com a Comissão de Bem-Estar Animal, presidida pelo Paulo Jesus, vereador Jair Bonilha Gata Morta e vereador Jorge, que iniciamos numa parceria muito bem elaborada, estabelecendo o mês do bem-estar animal. Quero aqui parabenizar Paulo Jesus, Jorge, Jair e mais os membros da presidência, a Thaís, a Ronilce, que estão dando todo o suporte, junto com as entidades que estão à frente desse projeto. Esse sábado já tivemos o cinema, né? O Paulo fez a abertura no sábado, inclusive, com um público de aproximadamente 50 pessoas, e teremos aí, como os senhores podem acompanhar na programação, várias atividades no mês do bem-estar animal. Eu não vou falar um por um, porque todos estão com o jornalzinho para poder acompanhar, ler, e principalmente participarem das atividades. O terceiro assunto que eu gostaria de abordar, senhor presidente, é um requerimento que eu recebi, na verdade, é uma resposta de uma indicação, a 1436 de 2014, encaminhado pela secretária Márcia. E eu gostaria aqui de parabenizar. Nós criticamos, mas quando temos que elogiar mesmo. Constantemente, os senhores sabem, toda semana eu visito pelo menos uma escola municipal, já visitei praticamente todas as escolas, conhecendo não só os problemas de recursos humanos, mas também a estrutura física. E a secretária prontamente tem atendido os pedidos, porque realmente tem percebido que não é uma questão política, pura e simplesmente, mas principalmente entendendo a necessidade de estruturar e reestruturar as escolas. Nesse sentido, ela encaminhou aqui um ofício, atendendo a indicação que foi encaminhada, e principalmente destacando uma série de atenuantes, problemáticas, e principalmente um plano de trabalho, estabelecendo aqui as escolas que estarão sendo atendidas no primeiro momento, depois no segundo momento e no terceiro momento, ou seja, uma divisão de trabalho efetivamente para as reformas que as escolas municipais precisam. Então, nesse sentido, da mesma maneira que criticamos, eu elogio aqui a conduta que foi encaminhada pela secretária Márcia, pelo Emil, secretário de governo, dando destaque, principalmente atendendo a nossa solicitação no sentido de atender as reformas das 3 escolas que foram apontadas aqui pela indicação número 1436 de 2014. Por fim, eu gostaria aqui de destacar, essa semana foi abordado por alguns meios de comunicação, principalmente pela população, e nós aqui mesmo no debate da semana passada, a questão de termos atuação federal e estadual por nossa cidade. Na quinta-feira da semana passada, conforme agendado,
eu já tinha um compromisso estabelecido com o deputado federal Vanderlei Macris, até porque nós tivemos aqui um debate sobre a questão das verbas do DAD, que foi apontado pelo vereador Miro, entre outros. Nesse sentido, busquei essa resolução. E, inclusive, o debate foi muito interessante, o deputado ficou de nos dar um feedback, ficou de interagir junto ao governo do Estado, e, em especial, junto ao novo vice-governador, Márcio França, que até então era o secretário de Turismo do Estado de São Paulo. Mas o ponto principal que eu gostaria de abordar é o compromisso do deputado. Atibaia foi a 5ª cidade onde o deputado foi mais bem votado, quase cerca de 5.000 votos, fora os votos que ele teve aqui na região, Bragança, Piracaia, Perdões, Nazaré. Nesse sentido, o deputado assumiu um compromisso de montar um escritório em Atibaia. Ou seja, ter aqui uma equipe trabalhando, dando atendimento e principalmente verificando as demandas que a cidade precisa. Eu acho que quem ganha com isso é a cidade, é o prefeito. Eu gostaria de destacar, na última vez que o deputado esteve aqui na cidade, antes do período eleitoral, ele infelizmente não foi recebido pelo Poder Executivo. Uma situação que eu particularmente me entristeci, mas eu acho que agora temos que virar a página. O deputado, ele é um deputado que teve uma votação muito expressiva na cidade, quer trabalhar pela cidade, e aí eu coloco ao líder do governo que o deputado está à disposição para ajudar o prefeito Saulo, no sentido de auxiliá-lo junto ao governo do Estado, ao governador Geraldo Alckmin, ao senador José Serra, ao senador Aloísio, e também, quem sabe, né, se tudo der certo, ao presidente da República, Aécio Neves. Né? Mas, de qualquer maneira, eu apenas gostaria de trazer essa boa notícia. O deputado quer ajudar a cidade e, é lógico, ajudando a prefeitura, atendendo ao prefeito Saulo, com certeza estará ajudando e atendendo a nossa cidade. Inclusive, se colocou à disposição para visitar a nossa Câmara mais uma vez, para se colocar à disposição de todos os vereadores. Encerro aqui as minhas palavras, senhor presidente. Muito obrigado, mesa diretora. Muito obrigado a todo o público presente. Consulta ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Wilson. 10 minutos, sem apartes. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Presidente, eu vou ser muito rápido, né? Eu só queria aqui focar aqui, fazer um destaque aqui ao evento que o Fundo Social de Solidariedade ele fez ontem lá em Caetituba, na escola Walter Ingrassi, né, junto ali com o espaço Curumim ali na estação. Ontem fez a festa das crianças, foi a coisa mais linda, teve muitos eventos, teve brincadeiras, brinquedos para as crianças, corte de cabelo, pintura no rosto, cachorro-quente, pipoca, algodão doce, refrigerante, né, e até eu participei também cortando o cabelo da criançada lá também, que é uma coisa que eu gosto de cortar cabelo, né, e me prontifiquei a estar lá junto, lá, cortando o cabelo. E para encerrar a festa, a coisa mais linda que nós temos, a nossa fanfarra, ela brilhantou Caetituba, fazendo uma demonstração lá, coisa mais linda para aquele povo lá que a gente sabe que muitos deles às vezes não conhecem de perto a fanfarra, e a fanfarra tocou e desfilou por Caetituba junto ao povo ali. Então, queria parabenizar a primeira-dama Simone pelo evento, foi muito bacana, e a todos, o pessoal da prefeitura que trabalhou, o esporte, todas as secretarias, né? E também os voluntários, né? Sabemos que teve muitos voluntários ontem colaborando lá. Então, parabéns ao prefeito Saulo e à primeira-dama Simone, e ao Fundo de Solidariedade. Obrigado, presidente. Parabéns pelo trabalho, vereador Baixinho, sempre apoiando e atendendo as comunidades mais carentes e principalmente desenvolvendo eventos que realmente envolvem toda a sociedade. Parabéns pelo trabalho, vereador. O evento não é meu, só fui dar minha contribuição no evento, mas não é meu evento. Mas não. Sempre contribui muito. Parabéns. Obrigado. Consulta ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Não, senhor presidente. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, encerro esta sessão ordinária, convidando vossas excelências para a próxima sessão ordinária a realizar-se na próxima segunda-feira, dia 20, às 17 horas. Muito obrigado, senhores vereadores, e a todo o público presente, uma ótima noite. Vão com Deus.